Confira agora os destaques dessa edição do JCTV1. A Universidade Estadual da Paraíba celebra 60 anos de história, marcados pelo protagonismo na ciência, na educação e no social. O Conselho Universitário da UEPB aprova por unanimidade a realização do concurso público para técnicos administrativos. E o projeto de extensão Luz Negra passa a integrar o Mapa Brasileiro de Educação Midiática, iniciativa que reconhece experiências em comunicação e educação no país. O JCTV1 começa agora. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A data, além de homenagear, também reforça a importância da conscientização sobre a saúde feminina, especialmente no combate ao câncer de mama. Juntamente ao Núcleo de Tecnologias Estratégicas e Saúde, a ONG Mulheres do Peito desenvolveu um aplicativo que busca diagnosticar rapidamente a doença. Mais informações com a repórter Ana Diamantino. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E mais do que homenagear as mulheres do Brasil, também é um dia importante para reforçar a conscientização do câncer de mama. A ferramenta utiliza a inteligência artificial para identificar casos prioritários e reduzir o tempo entre a suspeita e o diagnóstico do câncer de mama. A proposta é encurtar o caminho entre o primeiro sinal de alerta e o atendimento. Um dos integrantes do projeto é a desenvolvedora de software Isley Martins Barbosa. O projeto tem o intuito de acelerar o processo de toda a parte de navegação do paciente, com base nos dados, onde ela vai consultar os exames e vai acelerar o processo de quanto para identificar se ele pode ser um caso maligno ou se é um caso benigno. Uns vídeos de alguns pacientes que foram realmente diagnosticados cedo de algum caso que é classificado como maligno. Aí, com a aceleração, ela tem mais perspectiva de vida. E isso realmente é muito gratificante. O coordenador da equipe de desenvolvimento do projeto, Paulo Barbosa, explica como a plataforma se conecta com a ONG e quais são as expectativas em relação ao impacto da iniciativa. Durante a pandemia, nós recebemos muitas visitas do poder público. Houve uma vez que a vereadora atual, Carol Gomes, trouxe a doutora Cristiane, coordenadora da ONG Mulheres de Peito, para conhecer alguns sistemas que nós estávamos fazendo na época que era para os hospitais na parte de infectologia. E aí ela ficou maravilhada com a capacidade do nosso time de desenvolvimento de software e vislumbrou uma solução que pudesse ajudar a ONG dela parecida com aquela solução que nós tínhamos apresentado a ela. Lá, por exemplo, tinha questões de georreferenciamento, mapas, identificação de possíveis infectados pela Covid, e ela fez um mapeamento para o mundo dela de captação de mulheres em risco de câncer de mama, pela ONG. O impacto ele já é medido em termos de quanto o SUS capta e quanto a ONG capta. Existem muitas mulheres no interior do Brasil, da Paraíba, que elas não têm acesso à identificação disso. É esse pessoal que eles estão lá buscando ativamente captar. Depois do cadastro no aplicativo, se for identificada alguma suspeita, a equipe entra em contato, levanta o histórico clínico e, se necessário, garante gratuitamente exames como mamografia, ultrassom e biópsia. Ana Diamantino para o JCTV. A Universidade Estadual da Paraíba aprovou a realização de um novo concurso público para técnico administrativo. A decisão foi tomada por unanimidade durante reunião do Conselho Universitário, o CONSUNE, realizada na tarde da terça-feira, dia 10 de fevereiro. O certame deve abrir vagas para o quadro efetivo da instituição, contribuindo diretamente para a reestruturação interna e melhoria dos serviços prestados pela universidade. Para participar, os interessados devem ficar atentos aos canais oficiais da UEPB. As aulas da Universidade Estadual da Paraíba retornaram no início de fevereiro e, junto com o retorno, todas as atividades ao redor do Campus 1 voltaram à ativa, incluindo o restaurante universitário, mais conhecido como RU, que tem como proposta oferecer aos estudantes uma alimentação de qualidade no almoço e jantar por um preço rentável. O repórter Francisco Vinícius traz mais detalhes. O restaurante reabriu no dia 10 de março, sob nova administração, após passar 5 meses fechado.
Alana Grace, nutricionista do restaurante, fala que é simples para o estudante se cadastrar e ter direito ao restaurante. Em todos os semestres sempre há abertura de processos seletivos e aí tem todo um edital, uma documentação, o aluno precisa estar dentro dos requisitos, ele só precisa ficar atento às páginas da UEPB. Quando a gente abre esse edital, enviando a documentação, a gente analisa e vê se o aluno realmente é aprovado. A nutricionista também destaca a importância do restaurante para a alimentação diária do estudante. Primeiramente, a questão da permanência do estudante aqui, já é uma refeição a menos que ele precisa ter custos, que ele precisa trazer de casa, sem contar também na parte da saúde. A gente oferece aqui um prato composto por carboidratos, proteínas, salada, tudo que o estudante necessita para manter seu foco e atenção. O restaurante fica localizado aqui, no campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, atrás do Departamento de Psicologia. O restaurante fica em funcionamento a partir das 11h30 da manhã até às 7 da noite. Francisco Vinícius, para o JCTV. Veja a seguir, animais também fazem parte do ambiente universitário. E como projetos de extensão são importantes para uma construção acadêmica. Entre aulas e corredores movimentados da Universidade Estadual da Paraíba, os animais também fazem parte da rotina do campus. As iniciativas da comunidade universitária buscam garantir cuidado, alimentação e atendimento veterinário para esses moradores da instituição. Veja mais informações com a repórter Geslane Braz. Entre livros, aulas e corredores movimentados, outra presença também chama a atenção no Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, a dos animais comunitários. Desde 2021, a universidade regulamentou o manejo por meio da Comissão de Direito e Bem-Estar Animal. A política prevê compra regular de ração e articulação com a Pró-Reitoria de Infraestrutura, além de parcerias para castração e vacinação. Mas manter essa estrutura exige continuidade diária. Alimentação, medicamentos e atendimentos veterinários dependem de recursos constantes e é nesse ponto que entra o apoio da própria comunidade universitária. A iniciativa não substitui a política institucional, mas fortalece a rede de apoio e demonstra que a permanência e o bem-estar desses animais no campus também depende do envolvimento coletivo. Geslane Braz, para o JCTV. Na UEPB, os projetos de extensão aproximam os estudantes da comunidade e colocam o conhecimento em prática. É por meio da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, que esses projetos ganham vida e alcançam a sociedade. O projeto de extensão Luz Negra trabalha a cultura afro-brasileira por meio de oficinas de fotografia em escolas públicas municipais de Campina Grande. Veja a seguir um pouco mais com a repórter Ana Diamantino. Rostan de Mello é o professor orientador do projeto e explica mais sobre o funcionamento e o impacto que o projeto tem tido. Bom, o Luz Negra surgiu assim que eu cheguei na UEPB, muito a partir de uma experiência anterior que eu tive na assessoria de comunicação da Secretaria de Educação, que eu tinha contato em escolas, enfim, e percebia que a câmera exercia um certo fascínio nas crianças, nos adolescentes. E eu pensei que ela poderia ser utilizada como ferramenta pedagógica também, de forma lúdica, chamando a atenção de questões que eles já vivenciam, mas que muitas vezes, quando abordadas de outro modo, não aparecem de forma tão interessante. Essa percepção da fotografia como uma ferramenta que pode ser utilizada de forma pedagógica, como também da necessidade de abordar questões sobre a valorização da cultura afro-brasileira nas escolas públicas. O mote é a luta antirracista, Então a gente fala muito não só da própria questão do racismo e como a gente está no projeto de educação midiática, a gente fala muito também sobre as representações do negro na mídia, Os estereótipos negativos e positivos que estão vinculados à forma como a TV, como as mídias sociais, como a música, como o cinema retratam a realidade do povo negro, E defendendo a ideia de que é preciso que essa população negra tome esse protagonismo e fale sobre si própria, E aí, como a gente está no ambiente escolar, a gente acaba também passando por outros aspectos, como a questão do bullying, Então, a experiência do racismo no ambiente escolar se dá pelo bullying. Então, não era uma preocupação original, mas a gente incorporou no projeto muito por uma demanda das próprias escolas. E aí a gente acaba dialogando com o contexto de cada lugar, falando sobre elementos da cultura afro-brasileira que estão pertencentes aí.
seja muitas vezes a questão do cabelo, que é algo que aparece muito recorrentemente, principalmente entre as meninas, seja a questão da capoeira, que a gente já fotografou, seja a questão do esporte, da moda. Então depende também muito do contexto e do interesse de cada turma participante. O público-alvo são estudantes dos anos finais do ensino fundamental, com idade entre 11 e 16 anos. A proposta é utilizar a fotografia como ferramenta para discutir temas como preconceito e segregação étnica, valorizando a identidade negra e incentivando o protagonismo juvenil. Além de impactar os estudantes das escolas, o projeto também contribui para a formação dos universitários, que vivenciam na prática o papel social do jornalismo. Os interessados em participar dos projetos de extensão devem acompanhar os editais divulgados pela Proes e procurar mais informações junto às coordenações dos programas. Ana Diamantino, para o JCTV. A rotina na UEPB vai além das salas de aula. Ela envolve trabalhadores que há décadas dedicam o dia a dia para servir a comunidade acadêmica. Com o fim da greve de 3 meses, esses comerciantes finalmente respiram aliviados. Após um período de grandes dificuldades financeiras, quem traz os detalhes é o repórter Francisco Vinícius. Por mais que as aulas sejam o fator principal da Universidade Estadual da Paraíba, a comunidade do Campus 1 é também composta por comerciantes, que há anos trabalham diariamente na universidade, ajudando a suprir as necessidades básicas dos estudantes. Mas no ano passado, durante os 3 meses de greve na universidade, muitos dos trabalhadores que se sustentavam apenas com o lucro dos seus comércios no campus precisaram buscar outros meios de sobrevivência. Esse foi o caso de Igor Renan. Toda vez que a UEPB está de greve ou recesso, eu dou umas bandeiradas de Uber e também tem a parte externa da copiadora, que a gente trabalha com entregas. Então, juntando os dois, deu sim para manter a família. As dificuldades foram as mesmas para Andréia Nunes, que é dona de 2 comércios localizados no Centro de Ciências Biológicas da universidade. Como é que foi lidar emocionalmente com a incerteza da volta às aulas? Foi assim, foi um turbilhão de emoções, né? Porque todo dia a gente acordava e escutava as notícias no jornal, se a greve voltaria ou não voltaria às aulas. Então a gente viveu esse impasse também que os alunos viveram, né? Essa incerteza da falta das aulas, né? Do retorno às aulas. E agora, com o retorno às aulas, como anda o movimento por aqui? Com o retorno às aulas, tudo estão assim, caminhando, né? Há uma ausência de alunos grandes, a gente percebeu aqui, tanto no movimento, né? No meio dos comércios, a gente notado assim, a ausência de alunos, mas, no entanto, que todos estão retornando sua vida, né? Cotidiana, seus estudos e a gente também. Mas mesmo com as dificuldades na readaptação, os comerciantes continuam nas suas jornadas diárias, sempre presentes na universidade para atender a todos. Logo mais, como está o funcionamento das clínicas escolas? E os 60 anos da Universidade Estadual da Paraíba. No coração do semiárido, um espaço em Campina Grande vem se destacando na preservação da biodiversidade da Caatinga. O Jardim Botânico Professor Ivan Coelho Dantas une pesquisa científica, conservação ambiental e educação para a comunidade. Quem traz mais detalhes é a repórter Emily Fernandes. Em meio ao cenário único do semiárido brasileiro, um espaço em Campina Grande vem se consolidando como símbolo de resistência ambiental, inovação científica e transformação social. O Jardim Botânico Professor Ivan Coelho Dantas, vinculado à Universidade Estadual da Paraíba, tornou-se referência por um marco histórico. É o primeiro jardim botânico dedicado exclusivamente ao bioma Caatinga, a chamada Mata Branca. Fundada em 2019, o jardim nasceu com uma missão ambiciosa: proteger, estudar e valorizar a única biodiversidade exclusivamente brasileira. Entre as iniciativas de maior impacto está o Projeto Cumaru, que atua diretamente na conservação da amburana cearensis, espécie ameaçada de extinção e conhecida por seu valor ecológico e medicinal. A ação ultrapassa fronteiras e envolve parcerias internacionais, mostrando como a pesquisa desenvolvida na Paraíba dialoga com a ciência global. Estamos aqui com o diretor do Jardim Botânico da UEPB, Arnaldo Menezes, para tirar algumas de nossas dúvidas. Arnaldo, qual a importância estratégica de o primeiro Jardim Botânico da Caatinga estar sediado na UEPB? Primeiro, queria falar da importância da Caatinga, né?
É um bioma que está num processo muito acelerado de desertificação. Como o Jardim Botânico consegue monitorar e proteger espécies da caatinga que estão em risco real de extinção? Nós estamos agora, nesse momento, desenvolvendo um projeto de conservação. Nós vamos mandar 3 espécies, né? 3 lotes de semente para o Banco Mundial de Sementes. Inclusive, nós vamos realizar várias oficinas agora nos projetos de extensões, tanto a parte de solo, quanto a parte de plantas, de paisagismo, de jardinagem, de protocolos de germinação. Tudo isso a gente está fazendo, inclusive em parceria até com outras instituições. A gente trabalha aqui também com distribuição de mudas. Qualquer cidadão ele pode chegar aqui e preencher um cadastro, pegar todas as informações que a gente passa um questionário, porque o segredo da arborização é a árvore certa no lugar certo. Todas essas informações são passadas porque são eles que vão disseminar e plantar e fazer com que essas espécies elas permaneçam na nossa região, né? As clínicas escolas da Universidade Estadual da Paraíba, que funcionam no Centro de Ciências Biológicas da Saúde, o CCBS, oferecem atendimentos gratuitos em diversas áreas da saúde para a população. A repórter Maria Quitéria está lá para nos dar mais informações. Os serviços são realizados por estudantes, sob supervisão de professores, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Na de fisioterapia, estão disponíveis atendimentos nas áreas pediátrica, neurofuncional e cardiorrespiratória. Na de odontologia, são oferecidas restaurações, tratamento de canal e odontopediatria. Na de psicologia, são realizadas psicoterapia individual, avaliações psicológicas e grupos terapêuticos. Os cadastros abrem no início de cada período letivo, normalmente em fevereiro e agosto. Excepcionalmente em 2026, por conta da greve, os cadastramentos estão previstos para maio. Para se cadastrar, é necessário o cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência. Quem já está em atendimento e não concluiu o tratamento no semestre é recadastrado automaticamente. A lista completa dos serviços e as datas de início ficam disponíveis no site uepb.edu.br/clínicas-e-laboratórios. Maria Quitéria para o JCTV1. No Laboratório de Ecologia Aquática da Universidade Estadual da Paraíba, pesquisas e análises ajudam a monitorar a qualidade da água na Paraíba. Além dos estudos, o espaço também presta consultoria a órgãos públicos e contribui para o Sistema Nacional de Monitoramento. Quem traz mais detalhes é a repórter Geslane Braz. A água que abastece a cidade da Paraíba também passa pelo olhar da ciência. No Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, pesquisadores analisam amostras coletadas em açudes e reservatórios do estado, para entender a qualidade de água nesses ambientes. É aqui no Laboratório de Ecologia e Água da UEPB que começam as análises dessas amostras. A água coletada em reservatórios de diferentes regiões do estado chega ao laboratório e passa por várias etapas de estudo. Criado em 2002, o laboratório se tornou referência no monitoramento da água em mais de 60 municípios paraibanos. Atualmente, são analisadas amostras de mais de 120 corpos de água no estado. Parte desse trabalho envolve reservatórios importantes para o abastecimento da população, como o açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão. Os resultados ajudam a acompanhar possíveis mudanças na qualidade da água e contribuem para o monitoramento ambiental desses ecossistemas. Quem explica melhor como essas pesquisas funcionam, qual a importância desse acompanhamento, é o professor responsável técnico pelo laboratório. Todo o processo começa com a coleta, né, que a nossa coleta não é feita por terceiros, e sim pelos próprios alunos ou prestadores de serviço. Então, as amostras são coletadas da forma adequada, né, seguindo a normativa, seguindo o protocolo, e aí vem até o laboratório, são transportadas até o laboratório, e em seguida começa o processo de análise química e biológica. É um serviço que vai prestar uma garantia da qualidade de água que está sendo distribuída para a população. Neste mês de março, a Universidade Estadual da Paraíba completa 60 anos de atividade. E em homenagem à repórter Emily Fernandes, traz uma matéria especial sobre o legado da universidade.
No dia 15 de março de 2026, a Universidade Estadual da Paraíba celebra 6 décadas de história. A trajetória começa em 1966, quando a instituição foi criada com o nome de Universidade Regional do Estado. O projeto nascia em um contexto de crescente demanda por ensino superior no interior do Estado, representando uma oportunidade inédita de acesso à formação universitária fora dos grandes centros. Ao longo das décadas seguintes, a universidade passou por mudanças decisivas. A estadualização consolidou o vínculo do governo da Paraíba, ampliando sua estrutura e alcance. Outro passo fundamental foi o reconhecimento pelo Ministério da Educação, que fortaleceu a legitimidade acadêmica e institucional da UEPB no cenário nacional. Um dos marcos mais importantes dessa trajetória foi a conquista da autonomia financeira, fundamental para garantir a estabilidade e fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão. Com isso, a universidade pôde ampliar cursos, investir em infraestrutura e expandir sua atuação no Estado. Para nos trazer pertencimento e conhecimento dessa história de gerações, convidamos o professor Antônio Roberto Faustino, que irá nos acolher com memórias da instituição. Um legado construído, e aí completando 60 anos, que antes e acima de tudo, né, como se diz hoje, entregava a Paraíba, ao Nordeste, ao Brasil, finalmente, né, recursos humanos que a gente pode chamar qualificados mesmo, né? Aí a universidade também parte para aquelas outras áreas em termos de contribuição, que é exatamente o investimento na pesquisa, o investimento na extensão. Mas o processo de estadualização foi estratégico, decisivo, para que, de fato, a gente construísse, finalmente, uma universidade. A história da UEPB vai além dos avanços institucionais. Em 60 anos, a universidade formou profissionais que hoje atuam em áreas como educação, saúde, direito, tecnologia e gestão pública. Para muitos estudantes, a instituição representou não apenas uma formação acadêmica, mas uma mudança completa de perspectiva de vida. Mesmo com conquistas expressivas, os desafios permanecem. O financiamento da educação pública, as demandas por inovação tecnológica, a permanência estudantil e a valorização da ciência seguem como pontos centrais no debate sobre o futuro da universidade. É uma universidade consolidada. Hoje nós fazemos a diferença no estado da Paraíba como uma universidade de referência, né, junto à educação paraibana e no desenvolvimento do estado da Paraíba. Então, ela chega consolidada no nosso estado para o desenvolvimento dele, do Nordeste e do Brasil. Com o diálogo, a gente tem conseguido avançar e eu considero que a gente tem avançado no fortalecimento do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação, e hoje a gente tem trabalhado para consolidar esta instituição cada vez mais para que ela possa servir à sociedade paraibana. Somos uma universidade que temos avançado na inovação, como também a gente tem trabalhado em melhorar a sua infraestrutura, né? Ela é muito grande, portanto, ela tem muitos desafios a serem vencidos, mas a gente tem trabalhado na sua infraestrutura, como também e principalmente na questão de inclusão dos nossos estudantes e permanência deles. Por isso que a gente tem investido a cada dia mais na assistência estudantil. Que a nossa universidade ela continue sempre forte no desenvolvimento da educação paraibana, nordestina, brasileira, que a gente avance cada vez mais na pós-graduação, no ensino, na pesquisa, sempre com uma ciência forte que venha trazer melhorias para a nossa sociedade. Então, a perspectiva é que ela continue sempre nesse caminho, olhando para o futuro e sempre forte, resistente, resiliente, e sempre sendo uma instituição pública, gratuita, de qualidade, inclusiva e de referência para o nosso estado, para o nosso país. O JCTV1 fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.